dia, bem-vindos ao Primeira Pessoa desta semana, no qual temos o economista e professor universitário Virgílio Macedo, antigo deputado e presidente da Distrital do Porto do PSD, que aos 54 anos é candidato a bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Virgílio Macedo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Eu começo por perguntar que leitura política é que acha que se pode retirar de um ex-deputado do PSD se candidatar a bastonário numa altura em que o PS está empenhado em rever o enquadramento das ordens profissionais? Muito bem. Deixe-me dizer que a cor política não conta nada para este processo. Eu sou professor universitário desde 1990 nas áreas de contabilidade e administração, sou revisor de contas desde 1996 e a política surgiu na minha vida muito posteriormente. E mesmo assim, quando estive na política de forma ativa, nunca perdi o foco na minha profissão. Mantive sempre a atividade como revisor oficial de contas, porque essa é a minha atividade, essa é a atividade que eu faço, realizo todos os dias, que me preocupo com o seu futuro. E por isso, esta candidatura não tem nada a ver com política, nada, não é uma candidatura política. É uma candidatura que integra inclusivamente pessoas de todos os quadrantes políticos, mas não tem nada de político, tem sim na defesa dos valores da profissão, os valores de integridade, independência, competência profissional, ou seja, dar a conhecer a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas ao público em geral. Mas admite que haja quem possa fazer essa leitura? Não, eu acho que é uma leitura que não tem qualquer aderência à realidade, porque efetivamente as ordens não devem ser atores políticos, as ordens devem defender a sua profissão, promover a sua credibilização, promover a profissão junto das empresas, das entidades diversas, privadas, públicas, deve sensibilizar legisladores, reguladores, deve apoiar os seus membros, pautar pela qualidade dos serviços que presta, mas não é nenhuma entidade, nenhum ator político. Isso seria um mau sinal que dávamos à sociedade. Então, regressando à iniciativa socialista que está em curso, vários bastonários de várias ordens profissionais já vieram demonstrar descontentamento com o que se está a preparar. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que temos de ser prudentes relativamente às alterações legislativas da adesão à Ordem. Eu falo pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. No caso da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, não há nenhum limite à entrada de novos revisores, de novos auditores para a Ordem. Os exames são exames justos, são exames que são necessários para aferir da competência profissional dos candidatos. Tem um estágio de duração de 2 anos, que eu penso que é o mínimo para que qualquer profissional da área de contabilidade, de financeira, de economia, de direito, possa ter as competências apropriadas para exercer a função de auditor e de revisor. Ou seja, o foco da nossa profissão, nós somos especialistas. É como, se quiser fazer uma comparação, podemos ir à ordem dos médicos, ou seja, alguém que é licenciado em medicina pode exercer medicina no dia a seguir a estar licenciado. Não pode dizer que é especialista numa determinada matéria, a oftalmologia ou o que seja. E os auditores / revisores é exatamente a mesma coisa. Ou seja, existe aqui todo um processo de aprendizagem de competências, de conhecimentos que são necessários para que possamos depois exercer a profissão de forma correta e apropriada. E a atuação do atual bastonário dos revisores oficiais de contas neste dossiê merece-lhe algum reparo? A mim o que me preocupa é o futuro. A mim preocupa-me sobretudo a atitude passiva que esta Ordem dos Revisores Oficiais de Contas tem tido nas mais diversas matérias. Ou seja, na minha opinião, a nossa Ordem, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, deve ter uma atitude mais proativa, mais interventiva, ou seja, a nossa profissão não pode continuar a perder o palco. Temos que apostar na valorização, da credibilização da nossa profissão. E, portanto, essa é uma atitude que eu acho que no futuro a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas deve ter. E mais do que avaliar o passado, eu quero ter uma voz ativa no futuro. E uma voz ativa firme e forte na defesa da profissão de auditor / revisor oficial de contas.
Concorda que, na opinião pública, os revisores oficiais de contas se arriscam a ficar um bocado como os mordomos nos romances policiais, a ver a ideia que são os culpados? Pois, esse é um problema que nós temos, mas que o que acontece, na minha opinião, é que muitas vezes os auditores, os revisores, são, são utilizados como bodes expiatórios de falhas de regulação. E isso é uma atitude inaceitável que muitas vezes existe. Ou seja, a avaliação que se faz, muitas vezes, do trabalho dos auditores é uma avaliação injusta e incorreta. Aí também a Ordem deverá ter uma palavra de sensibilização junto do público em geral para explicar qual é o papel dos auditores, dos revisores, quais são as suas funções, quais são as suas competências, qual o trabalho que realizam, e aí vão chegar à conclusão que efetivamente os revisores e os auditores fazem o seu trabalho de forma totalmente correta, de acordo com a normativa internacional. Agora, claramente, e essa sua afirmação vem na sequência de publicamente, muitas vezes os auditores são considerados como os culpados, porque são utilizados como botes expiatórios de faltas de regulação de outras entidades. E isso, na minha opinião, é uma situação que temos que explicar, combater, porque é uma situação injusta e inaceitável. Até porque as entidades reguladoras têm poderes para exigir informações às empresas, às entidades, que os revisores oficiais de contas provavelmente não poderão ter. Em algumas situações, sim, mas nós, auditores, cumprimos estritamente o normativo internacional em termos de auditoria e revisão de contas e seremos sempre uma parte, queremos ser uma parte da solução, nunca seremos um problema. E seremos sempre parceiros das entidades reguladoras, das empresas, no sentido da fiabilidade da informação financeira das entidades que auditamos. E o que é que a Ordem pode exigir para melhorar as vossas condições de apurar o que se passa nas contas dos vossos clientes? Nós temos os mecanismos técnicos e legais que nos permite aferir a fiabilidade da informação financeira das empresas. Ou seja, o que falta, no meu entender, é explicar ao público, explicar aos contribuintes, explicar ao poder político qual é a tarefa, qual é a competência dos auditores. Quais são as limitações do próprio trabalho dos auditores. Muitas vezes o público em geral confunde a auditoria com outras matérias. O auditor não é um inspetor tributário, o auditor não é nenhum polícia de instrução criminal, o auditor... Portanto, confunde-se tudo e depois, claro, assaca-se responsabilidades ao auditor que não são responsabilidades do auditor. E, portanto, temos que focalizar bem nas responsabilidades, nas tarefas que os auditores têm. Os auditores estão aqui para assumir todas as suas responsabilidades, assumem inteiramente as suas responsabilidades, mas só assumem as suas responsabilidades. Não têm que assumir a responsabilidade dos outros e não têm que assumir responsabilidades de trabalhos e de funções para as quais não têm a devida competência, nem realizam trabalho para tal. Por exemplo, agora no novo banco, muito rapidamente a conversa, a discussão pública conseguiu não estar tanto nos eventuais erros de gestão que tenham sido cometidos, mas passou-se o ónus para a auditoria. De forma totalmente incorreta, porque a auditoria identifica o que se passou, identifica a sua legalidade ou não, mas não tem que fazer juízos de valor. Esse é um problema que muitas vezes as pessoas julgam que a auditoria tem a capacidade de fazer julgamentos sobre atos de gestão, por exemplo, se a gestão foi bem ou mal feita. Isso não é uma competência da auditoria financeira. Ou seja, a auditoria financeira, a auditoria que foi feita ao novo banco, o que identifica foi as operações que foram realizadas, como é que foram realizadas e a legalidade das mesmas. Não tem depois que valorizar em termos de juízo de valor sobre se aquele negócio foi mau, bom, se poderia ter sido melhor, se poderia ter sido pior. E, portanto, é todo esse, muitas vezes, desconhecimento da forma como os auditores realizam o seu trabalho que depois leva a más interpretações do trabalho dos próprios auditores.
A Comissão Europeia já deixou sinais claros de que está preocupada com a possibilidade de abusos na aplicação dos fundos comunitários que aí vêm em resposta à Covid. É uma preocupação da qual compartilha? Totalmente. E nós, Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, temos que ser um parceiro do Governo na busca do rigor e da transparência da aplicação desses fundos. Não tenho dúvidas que aí existe uma comunhão de interesses entre os revisores, auditores e o Governo. Ou seja, hoje em dia temos que assegurar que aqueles fundos que vêm da Europa serão aplicados de forma rigorosa, de forma transparente e que terão a consequência positiva sobre a nossa economia que nós pretendemos. E nesse sentido, os revisores estarão na primeira linha, juntamente com o Governo, para assegurar esse rigor e essa transparência da utilização desses fundos comunitários. Mas em concreto, o que é que sinais é que esperam do Governo de que a vossa posição será valorizada nesse objetivo? Eu espero do Governo nada mais do que aquilo que se passou já no passado, se calhar mais aprofundadamente, que é os revisores serem o parceiro que irá efetuar esse controle externo e independente da utilização desses fundos, quer ao nível dos movimentos financeiros, quer inclusivamente ao nível da sua verificação física, não é? No sentido de salvaguardar essa utilização e esse recurso a esses fundos públicos. E isso, no passado já existiu isso, eu acho que no futuro tem que haver ainda um aprofundamento dessa intervenção de uns profissionais que são os mais competentes, os mais qualificados para fazer essa tarefa e que, obrigatoriamente, terão que ter uma palavra em conjunto com o Governo, em comunhão de interesse com o Governo, em comunhão de interesse com os consumidores, com os contribuintes, no sentido de salvaguardar esse rigor da utilização dos fundos, que é fundamental para a nossa economia e para todos nós como contribuintes. E regressando à analogia de há bocado, o Roque tem que lutar para não ser o mordomo, mas sim o detetive no romance policial. Não, o revisor tem que ser um profissional competente e totalmente independente, quer de empresas, quer de outro tipo de entidades. Ele tem que pôr ao serviço de determinada função toda a sua competência e toda a sua independência. E se ele colocar toda a sua competência e toda a sua independência ao serviço dessa validação desses investimentos, estou certo que tudo correrá bem, de feição a que não sejam utilizados de forma indevida esses fundos. E o que é que a Ordem pode fazer para assegurar que existirá essa independência? Não, a independência existe, porque muitas vezes as pessoas não sabem que nós, auditores revisores, executamos as nossas tarefas numa base de total independência e numa base de responsabilidade ilimitada, que é uma situação muito importante que as pessoas desconhecem completamente. Ou seja, se um revisor ou se um auditor emitir uma opinião errada que provoque danos a terceiros, pode ser responsabilidade de forma ilimitada. Ou seja, coisa que hoje em dia nas sociedades já não existem praticamente sociedades de responsabilidade ilimitada. E, portanto, o que o revisor tem que assegurar é que numa conjugação de interesses positivo entre a ordem dos revisores, entre técnicos independentes e o poder legislativo, exista legislação que salvaguarde essa verificação independente da utilização desses fundos. E eu estou certo que isso irá acontecer, porque conforme eu disse, é de interesse de todos, tanto dos auditores como do próprio Governo. Pensa que a mensagem de mudança que quer trazer para a Ordem está a conseguir chegar aos associados? Sim, está, obviamente que está, porque existe claramente um enorme movimento de mudança na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As pessoas reconhecem que a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas tem que ter outra força, tem que ter outra voz, tem que ter outra proatividade na defesa dos interesses da profissão. E sabem perfeitamente que com esta equipa vão ter essa voz e que vão ter essa proatividade que tem faltado nos últimos anos. Ou seja, a aposta desta equipa é na valorização, credibilização, na competência da nossa profissão e, sobretudo, numa proatividade, numa proximidade de fazer ver qual é a mais-valia do nosso trabalho junto dos legisladores, junto do Poder Central, porque isso é que
dá sustentabilidade à nossa profissão. E quais são as principais falhas que aponta aos atuais responsáveis pela Ordem? Eu não gosto de. Eu gosto de olhar mais para o futuro em vez do passado. O passado, todos os revisores, todos os auditores sabem qual é a postura da Ordem dos Revisores, sabem qual tem sido a postura do bastonário, da sua equipa. Eu quero manter uma postura completamente diferente no futuro. Eu olho para o futuro, não olho para o passado. Eu quero olhar para o futuro e quero ter um futuro muito mais promissor para a atividade de auditor / revisor oficial de contas. Estou certo que com esta equipa poderemos credibilizar e aumentar a notoriedade da nossa profissão, poderemos incrementar os valores inerentes à nossa profissão, de integridade, de independência, competência profissional, ou seja, teremos uma voz ativa no palco, coisa que não temos tido, para defesa da nossa profissão e para explicar a mais-valia da nossa profissão, que eu acho que isso que tem faltado, é um déficit que tem existido, é explicar qual é a mais-valia da nossa profissão. E a mais-valia da nossa profissão é enorme, tanto desde formação a jovens licenciados, até à fiabilidade que garantimos na informação financeira das empresas ou das entidades públicas. Porque o público em geral não imagina a quantidade de demonstrações financeiras que são corrigidas antes de uma emissão de uma certificação de contas ou de um relatório de uma auditoria. Ou seja, se não houvesse a intervenção do revisor ou do auditor, as demonstrações financeiras seriam diferentes e não apresentariam totalmente a situação de forma verdadeira e apropriada. E mesmo assim, se o público em geral desse ao cuidado de ler os relatórios dos auditores e dos revisores oficiais de contas, vão ver imensas, milhares de desconformidades que existem nas demonstrações financeiras. Nós somos um ativo importante para o país, um ativo que faz com que exista uma menor fuga aos impostos e que exista uma maior confiança e uma maior fiabilidade na informação financeira que é apresentada pelas empresas. E isso é importante para a economia, é importante para as nossas empresas, é importante para os bancos, é importante para o governo, é importante para todos. Portanto, compreendo que neste momento o que está a falhar é fazer passar essa mensagem. Passar essa mensagem é fundamental, passarmos essa mensagem. É fundamental termos essa atitude proativa. Isso é.